Olá, amigos, amigas. Vamos falar sobre a lei de adoração. Está explicada no Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 2, onde lemos os seguintes itens: objetivo da adoração, adoração exterior, vida contemplativa, da prece, politeísmo, sacrifícios. O objetivo da adoração. Então, os espíritos, instrutores da doutrina espírita, nos ensinam que adorar é elevar o pensamento a Deus, é aproximar-se de Deus e é resultado de um sentimento inato. Já nascemos com esse sentimento. Dizem eles, nunca houve um povo sequer desprovido do sentimento de adoração. Não há povos ateus. Cada povo adora a Deus sob uma diferente designação, assumindo diferentes cultos, mas todos adoram alguma divindade. A adoração exterior, questão 653 a 656. A verdadeira oração está no coração. Mas há pessoas que adoram assim, da boca para fora, né? E até cheias de afetação, mostrando, né, que são muito fiéis a Deus, gostam de cerimônias, mas aí não entra o coração. E aí os espíritos dizem, não adianta estar com as religiões só nos lábios e manter-se cheio de orgulho, de inveja, de ambição. E outra questão é que não há uma cerimônia mais agradável a Deus do que outra. O importante é justamente que a adoração esteja no coração. Por isso, precisamos respeitar todas as religiões. Isso é até uma questão de caridade. Mas aquele que a pratica por interesse e ambição, dizem os espíritos, é desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Quando os homens se reúnem para orar, há uma comunhão de pensamentos, de sentimentos, e aí essa força da oração, da adoração, esse sentimento se torna mais forte e chamam a si os bons espíritos. No item seguinte, vida contemplativa, que tem só uma questão, 657. E olha que interessante nos dizem, né, os espíritos, vida contemplativa, ficar assim, morando sozinho, isolado da sociedade, o ermitão que fica no ermo, né? Eles dizem, a vida contemplativa não tem méritos. Por quê? Essas pessoas não fazem mal, mas também não fazem o bem. Por isso, acabam se tornando inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Puxão de orelha, né? A gente se omitir é falhar, é errar. E no próximo trecho da prece, questão 658 a 666, prece é aquela que vem do coração que agrada a Deus, porque a intenção é tudo. A prece, né, é o ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele, colocar-se em comunicação com Deus. E nós podemos, pela prece, louvar, pedir ou agradecer. E a prece torna o homem e a mulher mais fortes diante das tentações, diante das provações. A prece nos ajuda a sintonizarmos com os bons espíritos e recebermos deles a ajuda, as inspirações. E também o importante não é orar muito, mas é orar bem,
é aquela oração cheia de bons sentimentos, mas que também vem acompanhada da melhoria interior, porque as boas ações, dizem, né, os instrutores da espiritualidade, são as melhores preces. Como Jesus nos ensinou, ajuda-te que o céu te ajudará. E nós podemos orar para o próximo, esteja ele encarnado ou desencarnado. Esse desencarnado pode ser o nosso mentor ou pode ser um espírito sofredor, um familiar que desencarnou. A prece não vai mudar os desígnios de Deus, mas aquele que recebe a prece intercessória recebe um alívio, fica sensibilizado por essa demonstração de carinho e pode até surgir nele um desejo de melhora. Aí no próximo trecho, politeísmo. Aqui é só uma passadinha muito rápida, né? É muito interessante a gente ir lá no Livro dos Espíritos e ler assim com muita atenção, todo, né? Ele todo, né? Então, politeísmo, questão 667 e 668, duas questões, né? E lá eles, né, os instrutores nos ensinam que o homem na antiguidade era incapaz de conceber um Deus imaterial, um Deus sem forma, né, sem uma forma determinada, era incapaz de entender que, né, essa forma indeterminada pudesse agir sobre a matéria. E os homens passaram a adorar vários deuses. Mais tarde passaram, né, alguns povos, principalmente os judeus que foram os iniciantes, a adorar o Deus único, né? Mas, de qualquer forma, na antiguidade, tanto os politeístas como os monoteístas davam a Deus atributos que eram iguais aos nossos, né? Próprios do homem, tanto assim, o Deus tinha na concepção deles a forma de um ser humano, a aparência de um ser humano, e tudo que eles não compreendiam, no caso dos politeístas, eles achavam que era uma força natural, uma força sobrenatural, né? Algo milagroso, e por isso que surgiram as crenças em tantos deuses. E também sempre houve mediunidade, sempre houve aparições de espíritos para aqueles que conseguiam vê-los. E essas aparições também muitas vezes eram tidas como deuses. E aí surgiu essa crença, né, na existência de vários deuses, no politeísmo. E no outro item, sacrifícios, questão 669 a 673. Os homens sacrificavam animais e até pessoas porque eles não compreendiam que Deus é a fonte de bondade. Os povos primitivos entendiam a matéria para eles sobrepujava o espírito, e além do mais eles tinham ainda muito instinto de brutalidade, que levava à crueldade, eles ainda não tinham o desenvolvimento do senso moral, e eles acreditavam que sacrificar seres vivos a Deus ou aos deuses tinha mais valor, né, aos olhos dessa divindade do que um objeto animado, inanimado ou até mesmo plantas. E por isso que eles imolavam os animais e mais tarde até os homens, né? Homens e mulheres. Porque eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Quanto mais importante fosse a vítima imolada, mais isso seria agradável a Deus. O sacrifício surgiu dessa ideia falsa de ser agradável a Deus. Mas os sacrifícios nunca foram agradáveis a Deus, seja sacrifícios de animais ou de pessoas. E aí também os espíritos, no Livro dos Espíritos, falam que
essa falsa crença de agradar a Deus também levaram os homens a fazerem as guerras que eles diziam santas, né? As guerras religiosas, acreditando que com isso estavam agradando a Deus. Mas olha que forte que dizem os espíritos. Esses que promoviam as guerras, ou que promovem as guerras, estavam ou estão possuídos pelos maus espíritos. Estão obsediados pelos espíritos que não querem o avanço da humanidade, né, em termos de espiritualidade, não querem que o mundo evolua para o próximo estágio de mundo de regeneração. E todos os povos adoram um Deus, não importa o nome que dão a esse Deus, não importa a forma como concebem esse Deus. Então aqui fica a grande lição para nós, lá nesse trecho do Livro dos Espíritos, sobre a lei de adoração. Pelo fato de, né, cada povo ser diferente um do outro, agradar a Deus de uma forma diferente ou dar um nome diferente a Deus, isso nos leva a sermos caridosos e respeitar todas as religiões. Esse é a orientação da espiritualidade. Respeitemos todas as religiões. Amigos queridos, que a paz de Jesus nos envolva a cada dia de nossas existências.